Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de bolinho de chuva. Se você gosta daquele docinho, aquele bolinho fofinho, levinho, eu vou ensinar a minha receita, que eu adoro, é super leve e gostosa, mas a gente vai aproveitar para ensinar mais dois docinhos fritos diferentes. Já ouviu falar em crustoli e em strufoli? A gente vai fazer os dois hoje também, se você quiser conhecer. Vamos lá? Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Bom, pessoal, comentei que a gente vai fazer 3 docinhos fritos. Eles têm modo de preparo bem diferente. Para quem não conhece, o bolinho de chuva é um bolinho mesmo, parece um bolo, a gente faz com a colher, é uma bolinha, e ele vai fritar por imersão. A gente costuma passar no açúcar e na canela. O bolinho de chuva pode ser adicionado de pedacinhos de fruta como banana, pêssego, abacaxi, já comeu? Fica bom, é só jogar na massa. E a gente pode depois de pronto também rechear, comer com mel. Eu adoro comer com melado de cana e é assim que eu vou comer hoje com vocês. A minha receita é super bacana, rapidinha de fazer e super leve. E aí a gente vai aproveitar esse tema de coisinhas fritas para mostrar mais 2 possibilidades, o crustoli e o strufoli. Os dois são da cozinha italiana. O crustoli ele fica parecendo uma massinha de pastel, que também é passada no açúcar e na canela. E o strufoli, parece um nhoque frito. A gente vai fazer umas tiras, vai cortar, ele vai ficar assim, uns travesseirinhos mesmo, parecido com o nhoque. Ele vai ser frito e depois ele vai ser servido imerso em calda. É um doce bem típico da época natalina na Itália. Ele é do sul da Itália, originário de Nápoles. Bom, a gente vai começar com bolinho de chuva. Quem quiser aprender só esse já vai pegar agora. A receita é super simples, tu não escreveu aqui pra gente. A gente vai usar 100 gramas de ovos, são aproximadamente 2 ovos. Nesta receita, se tiver um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, não tem problema. A gente vai usar 150 ml de leite. E eu já posso ir colocando esses ingredientes numa bacia. Eu vou fazer aqui nesse bowl transparente para vocês verem. Muito simples. Eu misturo primeiro os líquidos e o açúcar, 60 gramas de açúcar, aproximadamente 3 colheres de sopa. Eu dou uma mexidinha e aqui eu vou jogar a farinha e o fermento. São 250 gramas de farinha de trigo e 12 gramas de fermento químico. Pó royal, fermento químico, ok? Fermento biológico tem outra ação e outro comportamento, são coisas totalmente diferentes, tá? Um não é igual ao outro. Vou ter que peneirar, diretor. Eu deixei meus ovos sem cobrir hoje. Eu não passei filme plástico e aí ressecou a pele da gema. Eu vou fazer isso num instantinho aqui com vocês. Eu vou passar numa peneirinha e eu já tinha até uma peneirinha meio à mão. Olha, Turnã, se não tá perto de você. Só para tirar a pelinha da gema. Não é nem porque precisa pra gema, tá, pessoal? É porque realmente ela ressecou a película. Não vai desmanchar, fica feio. Mas aí quem já não gosta do cheiro de ovo, já tira também. Vou deixar aqui, que talvez eu precise para outra receita que eu também não cobri. Então aqui vai o trigo e por último o fermento, assim como a gente faz em bolo. Essa quantidade de fermento, vocês vão ver que é bastante fermento. Logo a massa começa a ficar fofa. Antes de eu terminar de fritar, ele já começa a ficar fofinho. Essa é a receita que para mim é mais memória afetiva de todas as que eu faço, eu acho. Porque lá em casa a minha mãe não adora fazer bolo. Aliás, minha mãe não adora cozinhar. Então ela faz assim, bolinho de chuva é uma coisa que eu lembro dela fazer. Pessoal, quero mostrar para vocês o seguinte. A massa do bolinho de chuva, ela é cremosa. Se a gente faz ela muito molinha, ele fica mais macio. Só que ele chupa muito óleo, mas muito mesmo, ele fica empapado de óleo. Se a gente faz ela muito pesada, o bolinho de chuva fica duro, borrachudo.
Então não é nenhum nem outro, tá bom? É meio termo. Vou ver se tem mais algum líquidozinho daqui, um chorinho. Pode bater na batedeira, Tati? Pode, mas não é necessário. A gente só vai agora misturar o fermento e já tá pronto. Bolinho de chuva é coisa de minuto. É muito rapidinho de fazer, então realmente não precisa sujar a batedeira. Mas pode. Eu só misturei o suficiente para que a farinha desmanchasse os grãozinhos e agora o suficiente para misturar o fermento. Tô fazendo assim para vocês verem, né, que eu tô só misturando. Batendo de baixo para cima só para incorporar. Ó, a massa estando lisa, ele já tá pronto. Reparem que a minha massa é bem cremosinha. E aí a gente já pode fritar. Vou preparar a bocadinha. É, ele tá louco pra comer, então ele tá super feliz que essa aqui é rapidinha. Vai dar bastante? Vai dar bastante. Bom, pessoal, agora a gente tá prontinho. A gente vai fritar o bolinho de chuva. Eu liguei aqui a frigideira. O bolinho de chuva é frito por imersão, tá? Então eu pus o óleo para esquentar. Ele vai esquentar. O óleo não deve passar de 170 graus. 180 ele já entra em ponto de fumaça, a gente fala que ele começa a queimar. Então uma temperatura moderada, até porque o bolinho ele tem que dourar por fora e cozinhar realmente por dentro. Então ele é uma massa bem molinha. Uma forma da gente ver a temperatura do óleo é você olhar aqui o óleo na frigideira e a frigideira no fundo está fazendo essas bolhas. Já é um indício de que ele está quente. O quão quente ele está a gente não tem como saber. Eu não jogo palito de fósforo, pessoal, eu realmente faço teste. Então eu vou jogar um pouquinho de massa aqui e vou ver como ela se comporta. Ó, já iniciou a fritura e ela já subiu para a superfície, então eu já posso começar a fritar. Diz que a massa do bolinho de chuva, quando ele é bem feito, ele vira sozinho, vocês viram? Virou sozinho, é isso que a gente queria. Mas bem, esse aqui tá pequenininho, foi só o teste e agora a gente vai fritar. Essa receita aqui rende bastante, tá? Ela vai render de 35 a 40 bolinhos de chuva desse tamanho. Então, depende do tamanho que você fritar, vai dar muito mais. Posso fazer no air fryer? Olha as ideias. Não, Turnã, não pode. Não pode fazer na air fryer, gente. Isso aqui é uma massa mole, ela vai ser pingada, não tem como colocar na air fryer, né? Ela tem uma base, aí a coisa tem que estar lá dentro firminha. Então não é pra tanto, Turnã. Esse aqui eu vou tirar só pra não ficar ali no meio queimando. E agora eu vou começar a fritar e eu vou mostrar uma coisa que eu gosto de fazer, mamãe que me ensinou. A gente vai sempre molhar a colher no óleo. Acho que tinha umidade na minha colher. Pra poder pegar a massa e a massa não grudar muito na colher, ó. Então cada vez que eu jogo uma massa, um bolinho, eu dou uma passada de óleo na colher, aí ela gruda menos. Opa, fiz um fio muito grande. Tô achando, pessoal, que meu óleo tá um pouco quente, então eu vou baixar um pouquinho. Vou baixar o foguinho tanto do meio, que eu tenho dois queimadores aqui, quanto o de fora. Esse aqui ficou com um rabinho, Tati. Ficou, né? E aí não dá pra servir, né, Turnã? Aí ele já matou. Então, quando tem bastante óleo assim, o bolinho de chuva às vezes ele se vira sozinho. Aí eu já ouvi falar que isso é uma característica de que a massa tá no ponto certo. Eu não sei se é ou não. Nem sempre os meus viram sozinhos. Eu acho que depende um pouquinho do formato também. Bom, aí o segredinho, pessoal, além da textura da massa ser macia para que fique um bolinho de chuva molinho, é a gente deixar dourar bem, tá? Ele tem que ficar bem douradinho pra gente garantir que ele esteja também bem fritinho por dentro. E isso tem um tempo para acontecer. Por isso que quando eu joguei aqui e ele já começou a dourar, eu percebi que ele estava alto demais o nosso fogo. Bom, a última virada e aí eu vou recolher. Aí a gente vai pegar o açúcar com canela, que tá ali pertinho do Turnã, naquele prateado, Turnã. Obrigada. Gente, ó, rapidinho ele já fica sequinho. Então a gente já vai polvilhar açúcar e canela aqui. Essa minha mistura tem bastante canela, tá?
E é isso. Aí a gente vai fritando e polvilhando. É legal que seja polvilhado imediatamente ao tirar do fogo, porque o açúcar dá uma leve grudadinha no bolinho. E bolinho de chuva é só isso, gente. É simples, né? É muito rapidinho. Eu vou continuar preparando e vou preparar todo o rendimento dessa massa. Eu vou fritar todo o nosso bolinho de chuva pra gente ver o volume que ela dá. Por que chama bolinho de chuva? Nossa, não sei. Turnã, você faz cada pergunta. Eu não sei por que chama bolinho de chuva. Gente, se alguém souber, comenta. Eu nunca pensei nisso. Quer dizer, eu já pensei. Eu achava que é porque é uma coisa que a gente faz quando chove e não tem nada para fazer. Porque quando chove, quando você é criança, quando chove não tem nada para fazer. Quando você é adulto, você trabalha quando chove, né? Porque daí você tá mais em silêncio ainda. Você escreve, você vai no computador. Mas eu não sei, eu pensava isso. Eu pensava que não tinha nada para fazer e se fazia bolinho de chuva. Você tem palpite, filhote? Eu achava que parece uma gota de chuva quando pinga ele, né? Ah, interessante. Gente, se você tiver alguma teoria sobre por que chama bolinho de chuva, escreve pra gente. E se souber, fala, olha, tenho esta fonte que disse isso. Vai ser bem legal, vou gostar de saber. Turnã não é fonte confiável, gente, acreditem. Pode raspar a tigela? Meu Deus! Fala o quê? Não, porque olha só, gente, nós somos eu e mais 3 rapazes aqui. O diretor, o Turnã e o nosso câmera, o Serginho. O Serginho é vegano. Então você tem praticamente isso tudo pra você. Sério que você quer raspar isso? Não. Vai com Deus. Nossa. Gente, isso aqui é o que rende de bolinho de chuva. Olha, que montão, que delícia. Estão eles aqui, lindos, leves e fofos. Pode abrir um, não pode, diretor? A gente vai mostrar tudo no final. Você pode abrir um agora quentinho, mas depois te mostro. Tá. Então, ó, pessoal, bolinho de chuva quentinho, fofinho e leve. Essa massa é super simples e a quantidade é muito proporcional, maravilhosa. Próxima produção é o Strufoli. Vou só limpar a bancada pra gente vir com ele. Vamos dar continuidade então? Agora a gente vai para o Strufoli. Pessoal, esse livrinho aqui é ótimo. Ele fala de várias histórias de doces da confeitaria mundial e nacional. Foi escrito pelo Ângelo e pela Miriam Perrella. Eles já foram donos de padaria. Ele já foi reeditado pela editora Senac. Ele está bem mais bonito. A encadernação dele é bem luxuosa hoje. Mas eu tenho a versão antiguinha, mas fala da história do Strufoli. E ele diz assim: não se sabe ao certo quando esse delicado doce surgiu na Itália, mas sabe-se que ele existe já há muito tempo. A utilização do confeito colorido é a alegria das crianças. E eu peguei um pouquinho para a gente jogar. Consumido por toda a Itália, mas ele é original do Sul, o Strufoli é um típico doce natalino. E como a tradição manda, ele é feito e consumido apenas durante essa data. Fica aquela história, tipo a nossa rabanada que a gente faz só no Natal, sabe? Então, assim, pode fazer o ano todo? Pode, mas acaba ninguém fazendo. Então, assim, ele é bem gostoso, ele é bem diferente, mas acaba sendo mais um doce de memória afetiva para os italianos. Aí, como ele é bem diferentinho, a gente vai fazer ele junto. Ele é uma calda de mel e eu vou fazer ela de mel. Então, para a calda, e é ela primeiro que eu vou colocar no fogo, eu vou usar 250 gramas de mel. Vou começar com a água. 100 gramas de água. Voltando, 250 de mel. Dá bastante calda, tá? A gente vai servir ele embebido em calda. E aí a gente vai usar a mesma quantidade do que foi de mel, 250 gramas de açúcar. Isso vai cozinhar até o ponto de fio forte ou bala mole, que é depois do fio forte vem a bala mole. Então é nesse meio do caminho, por volta de 110 graus, já é suficiente. Ela só precisa ter uma liga, um visco, para ele melar, tá? Calda no fogo, a gente vai começar a amassar. Ó, só pra vocês saberem, eu vou dar só uma mexidinha, né, gente? Que apesar de eu ter jogado a água embaixo, o mel é viscoso, fica pesado.
só para iniciar a fervura. Vou deixar só o fogo menor ligado. Tô achando que isso aqui vai dar dor de cabeça na minha panela, então vou soltar isso aqui mesmo. Para massa. Bom, para massa, a gente vai utilizar 150 gramas de ovos, são mais ou menos 3 ovos, 250 gramas de trigo, esse aqui, e 25 gramas de uma bebida alcoólica. Como o limoncello é uma bebida bem característica italiana também, eu vou fazer com limoncello. Mas eu já vi essa receita feita com vinho Marsala, que também é um vinho italiano. Então, se você tiver Marsala, pode usar. Se você tiver limoncello, pode usar. E se você não tiver nenhum dos dois, tem rum, tem conhaque em casa, pode usar também. Essa farinha é para ajudar a abrir a massa. Só que eu preciso desse bowl maior, então eu vou pegar o bowl da farinha. A gente vai colocar o líquido da receita. A receita tá pesada, ela tá equilibrada. Então, deixa eu só tirar da frente para ter certeza que vocês estão vendo. Ela vai render, aliás, a quantidade de farinha que vai é mais ou menos essa mesmo. Mas sempre, pessoal, sempre adote isso como um hábito seu. Que você estiver fazendo uma preparação com trigo, às vezes a umidade do ar, a umidade daquela farinha de trigo, sabe? Enfim, até o tipo de bebida alcoólica que você usou, se ela tem mais ou menos álcool, enfim, pode ir um pouco mais ou um pouco menos de trigo. Então a gente começa, mesmo que a receita esteja pesada, a gente coloca quase todo o trigo da receita, mas não todo. Porque se você puser todo e for demais, é muito mais difícil da gente umedecer essa massa do que ao contrário. É muito mais fácil se a gente for jogando mais trigo. Eu tô fazendo isso aqui nessa bacia, nesse bowl, só para não sujar a bancada inteira, mas eu vou com ele para a bancada. A modelagem do strufoli é tipo um nhoque. A gente vai abrir uma tripinha e vai cortar e vai fritar. Ui. Pode pôr galho barreiro. Meu Deus. Pode pôr cachaça, pode pôr cachaça. A bebida alcoólica, ela vai ajudar, como é uma massa que tem que abrir com a mão, pessoal, eu vou pôr farinha. Mas a bebida alcoólica, apesar dessa ideia do Tournin, ela ajuda a dar bolinhas, sabe? Estourar bolinhas na massa. Massa de pastel também tem bebida alcoólica. E põe cachaça, Tournin. Põe cachaça. Ó, pessoal, não foi tudo. Então eu nem vou usar por enquanto esta farinha. Eu vou usar esta aqui. Para trabalhar a massa aqui na mesa. Vou tentar não começar a sujar minha mão, porque depois que mela tem que lavar, né? Então eu vou tentar não melar. Que daí a massa não gruda. A gente vai dar uma sovinha nela, então vamos lá. O movimento é puxar e apertar. Puxar e apertar. Ó, só que ela tá bem molinha ainda, então eu tô fazendo rapidinho, na verdade, para ela não ficar colenta. Se eu ficar só sovando assim, ela cola. Então eu tenho que ficar mexendo, virando para um lado e para o outro, até eu sentir que ela parou um pouco de colar. Aí, como qualquer massa, pessoal, como eu falei do bolinho de chuva antes, quanto mais farinha tiver, mais dura essa massa vai ficar. Então, se você puder trabalhar com uma massa com um pouquinho menos de farinha, é melhor. Mas ela não pode ficar tão mole, que nem ela tá aqui, ó. Que ela só não tá grudando onde tem farinha, por dentro ela tá úmida. Ela não pode ficar tão mole que os seus estrúfolis grudem um no outro depois de cortar. Então, ó, só para vocês verem, foi realmente todo o trigo da receita, certinho. E a massa tá, ó, no finalzinho aqui, secando na farinha aqui na mão. Um pouquinho só. Por enquanto, eu só dei uma jogada de farinha extra. Só para vocês verem como a receita tá equilibradinha. Beleza, ela tá macia. E agora a gente vai começar a abrir. Vamos limpar a bancada? Não vou nem limpar, eu vou só ajeitar.
Bom, pessoal, ó, aqui eu só dividi, não pesei, tá? Isso não tá sendo pesado. Eu só dividi para que a gente possa abrir um cilindrinho aqui com a massa. Já vi fazer estrúfole abrindo ela reto, cortando em tiras e cortando... Corta em tiras e corta pedacinhos, também dá certo. Mas aqui dá super certo também. Tô deixando a massa o mais macia que eu posso. Acho que tá macia demais. Na verdade, o que tá me atrapalhando é a quantidade de farinha. Agora ficou farinha demais. Ela tá escorregando. Quanto mais igualzinho os tamanhinhos, melhor, né, pessoal? Mas aí você corta como você quiser. Pessoal, minha calda. Oh. Você acha graça porque não é com você, né? Tava prestando atenção. Ninguém, ó, 3. Você acha que alguém falou assim, Tati, olha lá sua calda. Você tá gravando aqui concentrada no estrúfole? Olha lá sua calda. Tava divertido ver cortar. Bom. Nem precisava mexer, Tati? Não, depois que você mexeu no início, não precisava mexer. Ela tinha bastante líquido, só que ela precisa ferver um pouquinho para ela engrossar um pouquinho. E eu vou ter que ferver numa temperatura mais baixa do que aquele meu fogo para ela não subir de novo. Então eu vou religar ela. Como ela pode ser colocada até quente em cima do estrúfole, eu poderia religar a qualquer momento, mas eu já vou deixar ela fervendo. Agora eu vou tentar lembrar de olhar, porque já que tem 3 aqui que não vão me ajudar. Agora já sei. Vamos sim. Tá grudando. Vão. Promete? Eu não prometi. Pronto. Agora sim. Pegou o ponto certinho. Não tá grudando e também não tá escorregando. Olha como abre mais fácil. Uma benção. Dá pra fazer um estrufolão daquele tamanho do outro, sem cortar? Qual do outro? Esse aqui? Não. Vai ficar cru por dentro. Aliás, eu não sei se você reparou, Turna, que esse bolinho aqui, esse docinho, ele não tem fermento. Você reparou nisso? Ele não vai crescer, gente. Então ele tem que ser pequenininho, ele fica durinho mesmo. Ele é uma coisinha meio dura. E aí ele vai ficar no meio da calda e aquele gostinho daquela... Tipo um biscoito meio mole, meio duro com a calda, é o charme dessa preparação. Então, não dá para fazer um negócio desse tamanho porque vai virar um tijolo. Não vai fermento. Calda chegando no ponto, pessoal. Quase, quase. E aí, ó, esse docinho, ele é bem gostoso, macio. Então, eu tô fazendo um esforço aqui para deixar essa massa o mais macia possível. Aí, o que acontece? Eu tô pondo o mínimo de farinha possível. Acontece que ela fica muito macia por dentro, úmida, e ela gruda na bancada. E quando eu ponho farinha em volta, ela escorrega na bancada. Daí eu não consigo abrir. Então eu tô me virando aqui para abrir, mas todo esse esforço não é por acaso. É para que a gente tenha aqui uma massinha o mais macia possível. Inclusive, ela deu uma grudadinha aqui, ó. Eu tive que jogar um pouquinho de trigo e dar uma saculejada para tirar o excesso. Tudo isso para a gente ter uns estrúfoles assim, o mais macio possível, porque o estrúfole não tem fermento, como eu acabei de comentar. Então, se essa massa aqui não for macia, o estrúfole vira uma pedra, muito pedra. Daí é bem desagradável de comer. Então, tem que ficar agradável. Então, ó, acabei fazendo isso aqui, ó. Assando eles na farinhazinha. Só mais ou menos, tá? Porque o legal disso aqui é ter alguém fritando. Então, assim, se alguém vai fazendo, alguém vai fritando, você não tem que empilhar eles assim. Então, facilita bastante. É que nem nhoque super macio, né? Ó, grudou demais aqui, só que só falta esses 2 aqui, eu também não vou fazer de novo. Muito bem. Agora com a bancada sujinha mesmo. Sujinha não, né? Eu não consigo. Deixa eu dar uma organizada pra gente fritar. Muito bem, pessoal, nossa calda ficou pronta. E aí, no próprio bico do fogão da calda, eu nem limpei o fogão, ó, acabei de colocar o óleo para esquentar novamente. Pessoal, a calda,
ela dá um ponto bem viscoso, ela dá um ponto de fio contínuo. Quando a gente joga da colher, ela não cai em gotas. E ela mela a colher e forma uma película grossa, tá vendo? Isso é o ponto de fio fraco, aliás. Chegando em fio forte, para mim o ponto tá ideal. É nela que a gente vai mergulhar os nossos estrúfolis. Aí você pode colocar na sua calda raspa de laranja a gosto. Eu vou colocar um pouquinho. Quando você tirar a raspa, sempre toma cuidado para não ralar muito essa parte branca, que é amarga, tá? Então a gente tira só a partezinha amarela. E é melhor você já fazer isso no final, porque a casca, a fruta cítrica tem ácidos, mas a casca é concentrada em ácidos que amargam também no fogo. Então não pode ficar fervendo casca de laranja, tá? É bem interessante servir o estrúfoli com umas castanhas. Então se você tiver avelã, amêndoa, você pode jogar elas inteiras junto. Elas vão meio que se grudando nos estrúfolis e na calda. Eu separei um pouquinho de nozes pra gente fazer isso. Então agora a caldinha tá pronta. Eu não sei se ela caberia aqui. Bom, então a gente vai deixar a caldinha aqui. Eu me dei o trabalho de colocar aqui só para vocês olharem para ela. Bem linda, com raspinhas de laranja. Isso aqui a gente já... Olha como ela tá grossa, pessoal, ó. Muito bem. Isso aqui vai lá para a pia. Isso aqui a gente não vai mais usar. Vou deixar aqui do lado. E agora a gente vai começar a fritar os estrúfolis. Vou jogar um na panela e ver se ele já tá quente o óleo. Está quente o óleo. Muito bem, vamos fritar todos. Opa! Jogar mais de pertinho, né? Pode pôr com a escumadeira também, eu vou mostrar. Se você tiver algum receio, você joga as coisinhas dentro da escumadeira. E aí você solta aqui, ó. Também dá certo. Eu vou fritar de pouquinho em pouquinho, pra dar tempo de eu olhar, mexer. Pessoal, olha só, valeu a pena o nosso esforço de fazer essa massa muito macia, macia demais. Olha aqui no fogo, os crustos chegaram a inchar, eles racharam, ó, eles cresceram e racharam. Isso é ótimo, ele vai ficar bem crocantinho por fora e vai ficar mais macio por dentro. Eu tô bastante feliz com o resultado. Vamos ver na boca se isso é bom ou não é bom, mas é bom. É bom e a gente vai comer juntinho logo mais. Vou tirar essa remessa e já vou colocar mais. Não é crustoli, né, pessoal? É estrúfoli. Crustoli é a próxima preparação. Os nossos estrúfolis estão macios e por isso racharam lindamente. Ele expandiu por causa do calor. Ele expandiu, é um tipo de crescimento, né, Serginho? Ele expandiu. Pessoal, vou finalizar aqui junto com vocês, ó. Eu não tenho mais travessa grande o suficiente, então foi isso que rendeu de estrúfoli. Ele tá quente, a bancada ainda tá suja, eu acabei de fritar. E ó, eu não tenho também uma bacia grande para mexer, então eu vou usar essas duas para servir. Ele tá aqui, e aí vai toda essa calda aqui. Eu já vou mostrar, não se aflijam, vocês vão ver como isso aqui fica. Ó, a gente vai passando eles, é lógico que a calda desce, então a gente vai embebendo eles em calda
E eles têm que ficar, pessoal, bem meladinhos mesmo. Cola, cola, cola. A calda tá bem aromática. Esse mel que eu tô usando é muito bom. É um amigo meu que é apicultor, o Henrique. Ele que me deu. E ó, eu vou pôr metade aqui. Aí, como não tem espaço para eu mexer, eu vou só jogar as minhas decorações. Já que a gente pode ter as duas coisas, em metade eu vou pôr nozes e em metade eu vou colocar os confeitinhos coloridos, que as crianças tanto gostam. Vou raspar todo esse mel, calda preciosa de mel e laranja. A gente não vai jogar fora. Muito bem. É para comer junto, fica bom mesmo. Sei lá, acho que chega também. Bancada suja, sujei meu negocinho. Bem cara de criança, né? Minha cara. A sua cara, Turnã. A minha criança com 30 e quase 40 45. anos. 38, quase 40. 47. Pessoal, é isso aqui, ó. Estrúfoli pronto. A última preparação é o crustoli. Não é difícil de fazer, é uma massinha de pastel. A gente vai fazer junto agora, eu vou só preparar a mesa. Muito bem, a última receitinha de hoje, o crustoli. Pessoal, ele vai ficar uma massinha seca, como massa de macarrão. Para essa receita, a gente vai usar 240 gramas de trigo, 50 gramas de açúcar e 25 de manteiga. Ok, são ingredientes que vão dar sabor e um pouco de maciez. E 100 gramas de ovos, são mais ou menos 2 ovos. Padrão para uma massa de macarrão é um ovo para cada 100 gramas de farinha. Isso vai ficar uma massa seca e dura. Se vocês já fizeram macarrão em casa, sabem que é uma massa seca. Ela não pode estar toda rachando a bola, mas ela tem que ficar uma massa dura. E aí, se você tiver um cilindro para abrir, vai facilitar horrores sua vida, né? Que daí você passa no cilindro e a massa vai abrindo. O crustoli vai ser a mesma coisa. Se você tiver um cilindro, perfeito. Eu não tenho nenhum aqui, então tem em casa, não trouxe. Então é isso, na loja não tem cilindro, a gente vai abrir na mão, que também é possível. E aliás, você vai ver que é possível, eu acho que você que não tem cilindro vai se animar para fazer. A gente vai usar 20 gramas de limoncello. Por que limoncello? Porque eu já tinha trazido limoncello e porque ele é alcoólico, pode ser cachaça também. Quando a gente faz massas como de pastel, para elas estourarem aquelas bolinhas, tem que ter álcool, tá? Então, na massa do pastel vai cachaça, aqui eu vou usar limoncello, que ele é bem alcoólico. E vamos usar um pouquinho de extrato de baunilha para dar sabor. Bom, se eu falei que para cada 100 gramas de trigo vai um ovo, agora a gente vai colocar um pouquinho de líquido para acertar o ponto, porque afinal não tem 200 gramas de trigo, tem 240, tá? Então essa receita, infelizmente, a gente vai ter que começar com o trigo da receita, abrir um buraco no meio. Infelizmente, por quê? Porque agora há pouco eu comentei que a gente pode começar com os líquidos da receita e incorporando a farinha. Mas essa receita é melhor que a gente trabalhe ela desta forma. Vai vazar, tá? Nossa, é isso, ó. Igual quando faz macarrão. Igual quando faz cimento. Você já fez isso, Turnã? Muito. Ó as ideias. Vou pôr aqui a manteiga em pomada e já vou amassar todo mundo junto, tá? Pra não ficar... Porque, olha, gente, a tendência dessa massa é ser seca e dura. Então, é muito mais fácil eu agregar as coisas agora do que depois, tá? Não se assuste. Tô fazendo assim de propósito, porque a hora que eu unir, vou unir todo mundo. Eu tinha um pão duro curto aqui para poder limpar essa mesa. Eu acho que ele foi pra pia, né? Ó, tô tentando agregar, ela tá seca. Então, agora a gente vai colocar a baunilha e o limoncello. Vamos lá. Mão limpa. Achou aí, Turnã? Não, ele era prateado. Ele era prateado, não tem problema. Tudo bem. Ele é prateado com... Não, ele é um retângulo assim, ó. Parece uma espátula de raspar a mesa. Esse... É a pá do pedreiro.
5 ml de baunilha. 20 gramas de limoncello, ml não, grama, né, gente? 5 gramas de limoncello ou até dá ponto, tá? Obrigada, é isso mesmo que a gente precisava para ser feliz aqui. Massa assim tem sova? Tem sova, viu, pessoal? Tem que sovar. Eu vou sovar muito? Não. Eu não vou sovar muito, porque eu não quero, assim, me acabar abrindo ela. Porque quanto mais você sovar, mais difícil é de você abrir na mão, tá? Se você tem o cilindro faz o serviço para você. Mas se você não tem, dá muito mais trabalho abrir ela na mão quando ela tá muito elástica, porque você abre, ela volta, você abre, ela volta. Se fosse massa só de macarrão, eu ia dizer para você sovar de 5 a 10 minutos. É bastante sova. Não é pouco. Ó, ela tá firme, não tá grudando na mão, ó. Aperto, 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 solto, ela solta inteirinha. Maravilha! Maravilha, já foi a quantidade certa. Tá super aromática, super cheirosa. Aí você vai embalar, deixar ela descansar 5 minutinhos. O ideal seria uns 20. Eu vou deixar ela descansar 5 minutinhos fechada com um plástico na geladeira para ela não ressecar. Aí a gente vai abrir, enquanto isso eu vou limpar a mesa. Bom, pessoal, então a massa deu uma descansadinha e a gente vai abrir. Pode dividir ao meio para abrir. Eu vou tentar abrir ela inteira, ver se está muito difícil, afinal eu não sovei demais. Se tiver muito difícil, aí eu vou cortar. Farinha em cima, farinha embaixo. Bastante farinha, não quero ter problema na abertura da massa. Tá indo super fácil. Beleza. Sempre que você tá abrindo, ó, você gira ela. Nunca fazendo assim, né, furando a sua massa. Pega ela assim e você gira ela na bancada para ver se ela tá solta. E aí a gente vai abrir praticamente o mais fino que a gente puder, tá bom? Bem fininha mesmo. Tá solta. Eu vou pegar a própria farinha da bancada e vou dar uma passadinha aqui, só para ela parar de aderir no rolo. Mas vocês estão vendo que ela tá toda soltinha, né? Quanto mais fininha você abrir, mais delicado vai ficar o seu crustoli. O crustoli é uma casquinha crocante doce, tá? Bom, ela grudou aqui, vamos levantar, levantar. Chega, gente, tô exagerando também. Ó, ela tá bem fininha, deixa eu ver se dá pra mostrar. É que aqui, nessa beirada, ela não tá tão fina quanto ela tá aqui, ó. Ó aqui, ó, um papelzinho, tá vendo? Só a pontinha aqui que não tá, então eu vou até fazer assim, ó. Pra vocês não acharem que ela tá, ó, tem uns lugares que ela tá quase transparente. Maravilha, agora a gente vai cortar. Não precisa jogar fora as bordinhas, tá? Porque vamos dizer que a gente tá fazendo pra nossa casa. Pra nossa casa não precisa cortar as bordinhas. Se você vai servir, precisa de padrão, você pode fazer primeiro as rebarbas, tirar, e depois você cortar as suas tiras, é claro. Fora do padrão. Fogo tem que ser esse, né? Porque o outro derramamos calda. Preparar um fogo médio. E quando tiver quentinho, a gente volta a falar. Vou fazer os cortes agora nesse sentido. Eu queria fazer assim, ó. Acho que fica mais bonitinho. Mas dá mais trabalho, né? Do que eu passar a faca neles todos.
Tem áudio aqui? Como é que tá? Pessoal, só comentar. Vejo muito, quando você procura receita de crostoli na internet, o pessoal fala crostoli ou cueca virada, ou calça virada. Não é a mesma preparação, tá? A calça virada, os ingredientes são os mesmos. Gente, quase tudo da confeitaria é feito com farinha, açúcar, leite e ovos. Então, claro que os ingredientes são praticamente os mesmos. Mas assim, a massa da cueca virada, ela tem fermento, tá? Se vocês observarem, o crostoli não tem. Então, ela é aberta um pouquinho mais grossa. E, na verdade, faz-se assim com ela, ó. E daí vira-se ela dentro dela mesma. Dá uma viradinha assim. Isso é a cueca virada. E aí ela vai fritar. Ela também é frita, só que como ela cresce, ela fica mais estufadinha, mais grossinha. Nós vamos fazer juntos em breve. A gente vai fazer cueca virada. Ou calça virada, como chama na minha terra. Então não é a mesma coisa. Crostoli é um doce italiano, cueca virada é um doce nosso. Eu não sei a origem, mas vou pesquisar para ver se eu tenho essa informação para trazer para vocês quando a gente for fazer. Vou testar meu óleo, se já estiver pronto a gente já vai junto pro fogo. Não sei se tá não, esse óleo tava frio. Eu acho que não tá, eu vou jogar só um pedacinho. Não tá, mais um tempo. Óleo quente, a gente vai começar a fritar as nossas tirinhas. É o quanto couber na frigideira. A mesma temperatura dos outros, tá, gente? Por volta de 160, 170. Se você jogar e ver que tá queimando muito rápido, é porque tá muito forte o fogo. Olha como tá fazendo bolhas! É o que a gente queria. Parece, né? Parece massinha de pastel. Vou virar com garfinho, que é muito mais fácil. E depois a gente tira com a escumadeira. Ó, além de estar fazendo bolhas, ela tá abrindo bolhas, ela tá se abrindo. Ó, quanta bolha. Essas bolhas são facilitadas pelo álcool. Por isso que a gente pôs álcool aqui. Agora é paciência, né, pessoal? Fritando todas elas. Bem douradinho, para ele ficar bem crocante. Vou fritar tudo e já chamo vocês, que agora sim a gente vai provar todos. Muito bem, acabamos! E essas são as preparações fritas com fermento químico ou sem fermento que a gente tinha para apresentar para vocês. Esse é o bolinho de chuva, foi o primeiro passo, quem só queria ver ele só viu ele, quem tá aqui comigo agora viu essas outras duas preparações. Aqui está o crostoli, bem crocante, apesar de crocante ele tem que estar macio, a gente vai provar ele agora. Só queria comentar que ele abriu bem, ó, uma massa bem macia, só que para ele ficar com aquelas bolinhas bem pequenininhas iguais de pastel, sabe qual é o segredo? Passar umas 6, 7 vezes no cilindro, mas aí na mão é muito difícil. Abre a massa, dobra e passa no cilindro, dobra e passa no cilindro, dobra e passa no cilindro, até ela ficar brilhante, gente. Dura, brilhante. Se ela tá mole, vai pondo farinha para secar. Ela tem que ficar que nem pastel. Essas dobras no cilindro vão fazer as cadeias de glúten ficarem numa posição única assim, achatada, que quando vai pro forno, elas vão subindo e fazem aquelas bolinhas bem pequenininhas que a gente vê na massa de pastel. Então, com o cilindro você faz isso tranquilamente. A receita é ótima, ótima. E aqui tá o melado de cana que eu separei para comer bolinho de chuva, que eu adoro. Esse eu já mostrei para vocês, né? O ponto da massa. É um bolinho macio, bem úmido, delicioso. Já provei. Eu vou pegar um pedacinho pequenininho para eu poder falar, senão eu como e não consigo falar. Melado de cana é muito bom, muito bom. O estrufoli ficou bem macio, tá bem bonito. Então, se você nunca provou, prove. A calda dele é saborosíssima. Eu sabia? Gente, é muito bom. A raspa de laranja deixa um gostinho e a calda fica de um jeito que ela adere, ó. Tá vendo?
Ela não é dura, não é visguenta, mas ela adere. Eu vou comer o resto depois, senão eu não consigo falar e mastigar. Mas esse eu vou comer já já. E aqui o crustoli, crocantinho com açúcar e canela também. É bom. A massa é levemente adocicada, ele é crocante, porém macio. Essa massa é excelente. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se você tiver à toa, com chuva ou sem chuva, então você pode preparar uns docinhos crocantes saborosos para o final de semana. Ingredientes parecidos, métodos diferentes, mas cada um com suas características, gente, e todos muito saborosos. Espero que vocês aproveitem. A gente se vê no próximo vídeo do Doce na Medida. Até lá! Pode atacar? Pode atacar, criança. Agora você pode comer tudo que você